Bom dia, pessoal. Vamos retomar aí nossas aulas e hoje nós vamos terminar a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que nós vimos em nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra até a derrota da Alemanha e nós vamos terminar então o processo a partir de agora. Pois bem, pessoal, recapitulando, os anos de 1916 e 17 modificaram completamente o destino do conflito. Em 1916, as duas grandes marinhas da Primeira Guerra, as marinhas alemã e inglesa, acabaram se enfrentando na Batalha Naval da Jutlândia, região localizada exatamente na Dinamarca. Essa batalha não teve de fato um vencedor, mas ela foi absolutamente importante para o desfecho da guerra. Ainda em 1917, na verdade em outubro de 17, e esse será o nosso próximo assunto, nós veremos a eclosão da primeira grande revolução socialista da história. Em 1917, sob a liderança principal de Vladimir Ilhanov, ou simplesmente Lenin, nós veremos a revolução que implantará pela primeira vez um governo comunista na história. O início da Revolução, em outubro de 1917, acaba resultando na saída imediata da Rússia da guerra, o que obviamente beneficia de certa forma os alemães, que, se vocês se recordarem, desde o início da guerra lutavam em duas frentes. Uma frente ocidental, contra os franceses, ingleses e também italianos, e uma frente oriental contra os russos. A saída dos russos da guerra naturalmente facilitaria as coisas para a Alemanha, trazendo todas as suas tropas, todas as suas forças que se encontravam no Oriente para a luta no Ocidente. Mas, ao mesmo tempo em que a Rússia sai da guerra, o que, como já disse, facilita as coisas para a Alemanha, leva à entrada de um novo aliado, os Estados Unidos da América. Até então, a América, grande potência em ascensão durante toda a segunda metade do século XIX, acaba agora se transformando no fiel da balança. É sempre necessário lembrar que os Estados Unidos, apesar de não terem até esse momento participado diretamente da guerra, sempre foram grandes aliados de ingleses e de franceses, financiando-os, enviando-lhes muitos mantimentos durante o transcorrer da guerra, o que significa, obviamente, que haveria uma dívida muito grande por parte de ingleses e franceses em relação aos norte-americanos. A saída da Rússia e a possibilidade real de vitória da Alemanha e de consequente calote inglês e francês levam os norte-americanos a ingressarem na guerra. Como ocorrerá na Segunda Guerra, a entrada dos Estados Unidos mudará o conflito, não por serem os maiores ou mais poderosos, mas sem dúvida nenhuma por seu potencial industrial. Pois bem, pessoal, o ano de 1918 é marcado, assim como o final de 17, por inúmeras propostas de paz, sem, entretanto, que alguma delas tenha de fato dado resultado. Mas os Estados Unidos irão fazer uma proposta tentadora aos alemães. O início de 1918 leva à derrota de todos os aliados da Alemanha. Os grandes impérios austro-húngaro e turco-otomano serão derrotados, assim como também a Bélgica. A Alemanha ficará completamente isolada. E é exatamente em meio ao isolamento alemão que o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, lhe faz uma proposta tentadora. A proposta de paz feita pelos Estados Unidos, que resultará na rendição alemã, ficaria conhecida como os 14 pontos de Wilson. Dentre os pontos propostos pelo presidente norte-americano, encontravam-se os seguintes. O primeiro deles, que houvesse uma paz sem vencedores. E, portanto, se não haverá vencedor, também não haverá derrotado, o que significa que não haveria culpado pela guerra. Que deveria haver uma paz sem que houvesse qualquer tipo de indenização
ou de qualquer anexação territorial, o que significaria simplesmente paralisar o conflito imediatamente. Lembrando que a Alemanha, após ver a derrota de todos os seus aliados, encontrava-se completamente sozinha e cercada pelas tropas aliadas. Mas dia menos dia, a Alemanha acabaria sendo invadida. A proposta feita pelo presidente Wilson é, sem dúvida nenhuma, extremamente tentadora. Muita atenção no que se sucede a partir de agora. Apesar de toda essa tentação, o imperador alemão, o Kaiser, recusa-se a render-se. A Alemanha não irá se render. Aliás, Hitler repetirá isso em 1945, recusando-se a render-se em relação aos seus oponentes. A recusa do do Kaiser, em um momento extremamente complicado para a Alemanha, acaba provocando uma cisão, uma divisão dentro do exército alemão. E muitos dos generais alemães acabam se colocando contra a posição de seu imperador, resultando, na verdade, em uma pequena revolução. Muitos oficiais alemães, se opondo à decisão do Kaiser de não aceitar a rendição, acabam por depô-lo. Imediatamente haverá a proclamação do que ficaria conhecida como a República de Weimar, que vai durar, na verdade, de 1918 até a ascensão de Hitler. Weimar é o nome da cidade onde o Kaiser foi deposto pelos militares. Após a deposição do Kaiser e a proclamação da República, os militares alemães aceitam a proposta de paz e a Alemanha rende-se incondicionalmente. Devemos nos lembrar dessa postura do exército alemão, pois mais tarde Hitler irá utilizar-se disso para tratá-los como traidores, como aqueles que teriam entregado a Alemanha. Fato é que a Alemanha rende-se. Dentre as propostas de Wilson havia ainda a ideia de se criar o que ele chamaria de Liga ou Sociedade das Nações. O objetivo desse organismo internacional seria o de mediar conflitos entre as grandes nações do mundo, impedindo-as, portanto, de reeditarem o conflito conhecido como Primeira Guerra. O objetivo de Wilson era o de passar para a história como o homem responsável por ter cessado o grande conflito mundial e impedido que ele novamente acontecesse. Como sabemos, infelizmente, a Liga das Nações não será capaz de deter novos conflitos e irá, aliás, ser substituída durante a Segunda Guerra por uma outra organização, vigente até hoje, a ONU. Tudo parecia muito bem. Entretanto, os grandes aliados dos Estados Unidos, aqueles que realmente tinham motivos para problemas com a Alemanha, a Inglaterra e a França, após o término das negociações, simplesmente dizem o seguinte: não aceitaremos o que foi proposto. Como assim? A Alemanha já havia se rendido? Pois é. Após ela ter sido ocupada por tropas americanas, inglesas e francesas, de ter deposto suas armas, a Inglaterra e a França diz simplesmente: não será desta forma. O resultado disso é a elaboração do Congresso que se reúne em Paris, no Palácio de Versalhes, resultando na elaboração de um documento ultrajante à Alemanha, conhecido como o Tratado de Versalhes. Da elaboração do Tratado de Versalhes participaram todos os aliados, inclusive o Brasil, que envia, aliás, o paraibano Epitácio Pessoa, que mais tarde, em 19, acabará sendo eleito, inclusive, presidente da República Brasileira. E apesar de nós termos a participação de todos os aliados, a liderança esteve mesmo nas mãos dos três grandes. Os italianos, aliás, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. A Itália, apesar de ter sido convidada para participar ao lado de ingleses e franceses na elaboração do tratado, os italianos, como veremos mais à frente, não foram atendidos
por ingleses e franceses em suas reivindicações durante o transcorrer e ao final da Primeira Guerra. E saem dela, na verdade, destruídos e com um sentimento de revanche muito grande. Quanto ao Japão, o que lhes interessava de fato eram as terras alemãs localizadas no Oriente. Durante a segunda metade do século XIX, como sabemos, nós vivemos o neocolonialismo e os japoneses têm interesse nas terras que pertenciam à Alemanha no Oriente. Portanto, os problemas europeus ficarão de fato nas mãos de norte-americanos, ingleses e franceses. Na realidade, ingleses e franceses. O presidente Woodrow Wilson acabará sendo completamente manipulado por esses dois países europeus. E no final, as imposições que serão impostas à Alemanha. Terríveis, humilhantes, violentas. A Alemanha torna-se, de acordo com o Tratado de Versalhes, a culpada pela guerra e, por isso, é obrigada a pagar gigantescas indenizações. Para se ter uma ideia, determina-se que a Alemanha deveria pagar indenização a todos os órfãos e a todas as viúvas inglesas e francesas da guerra. A marinha de guerra alemã deveria ser entregue aos franceses devido aos 50 anos de exploração da Alemanha sobre as regiões da Alsácia e da Lorena. E aí então vem o porquê de ingleses e franceses não aceitarem a proposta feita pelo presidente americano. Ele não levou em consideração os problemas que antecederam a guerra e que levaram a ela. Inglaterra e França não queriam apenas cessar a guerra, queriam destruir e humilhar a Alemanha. A Alemanha foi obrigada, como já disse acima, a devolver as regiões da Alsácia e da Lorena, que foram ocupadas pelos alemães ainda durante seu processo de unificação na década de 1870. A Alemanha foi completamente proibida de se rearmar e todas as suas áreas coloniais foram perdidas. A crise econômica que se impõe à Alemanha nos primeiros anos da década de 20, motivado pelas determinações de Versalhes, é absurdamente violenta. Falaremos disso mais tarde como embrião para o surgimento do nazismo e sua expansão pelo território alemão. De qualquer maneira, para se ter uma ideia, para se comprar um pãozinho de 50 gramas, um filãozinho, era necessário 1 milhão de marcos. Uma carriola de dinheiro. Isso não é um tratado, é uma declaração de guerra. Quem dirá isso, aliás, é o próprio Congresso dos Estados Unidos, que se recusa a assinar o Tratado de Versalhes. Desta forma, nós podemos dizer que tem início aí o que chamamos de revanchismo alemão. Pois bem, pessoal, os norte-americanos que propuseram aquilo que levaria à paz não participaram do Tratado de Versalhes. A Liga das Nações sai absolutamente enfraquecida pela não participação dos Estados Unidos, cujo Congresso, como disse, vê isso como uma declaração de guerra. A Rússia não é convidada por ser um Estado comunista, a Alemanha por ter sido derrotada. As demais grandes nações não se veem como responsáveis pela manutenção da paz no mundo. Quanto aos aliados alemães, houve uma reestruturação na Europa. O grande e antigo Império Austro-Húngaro foi completamente desmembrado. Ele resultaria no surgimento de estados como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia e a própria Áustria, que se transformaria em um pequeno país, com mais de 50% de sua população localizada na capital, a cidade de Viena. Quanto ao Império Turco-Otomano, desmantela-se também e são, a partir de então, proibidos de ocupar ou colonizar povos de origem não turca. Terminava assim a Primeira Guerra, mas, entretanto, iniciava-se o embrião do que mais tarde nos levaria ao maior conflito de nossa história, a Segunda Guerra Mundial. Bons estudos!